primeiro caso de coronavírus apareceu em Wuhan, China. Este vírus viria a espalhar-se por todo o mundo. No dia 24 de janeiro de 2020 foi diagnosticado o primeiro caso de coronavírus na Europa. França, Alemanha e Itália foram os primeiros países a diagnosticar casos de coronavírus. A Itália viria a tornar-se o epicentro da pandemia na Europa. A 14 de março, na Itália, era decretado o confinamento. Esta medida foi utilizada em larga escala pelo mundo todo, de modo a baixar o número de infecções. Mas o confinamento veio com graves consequências. Todos sabemos que, devido à pandemia, os hábitos mudaram. Entretanto, vieram os confinamentos. À escala global, vimos empresas a falir, pessoas a perderem tudo o que construíram. Vimos vidas de pessoas a serem retiradas. Mas hoje, eu não venho aqui contar-vos mais notícias, ou uma história de pesar. Não, eu hoje venho aqui contar-vos sobre uma empresa norte-americana que conseguiu sobreviver a tudo isto. E tudo por causa de boa vontade. Bem-vindos a mais um vídeo de Why Because I Want TV. A incrível história de Dan Price. Mas para começarmos esta história, temos de ir a 2015. Dan Price, quando tinha 19 anos, era um músico que tocava num bar. Um dia, nesse bar, depois de tocarem e de Dan Price consumir qualquer coisa nesse bar, foi pagar a conta. O dono começou a reclamar do serviço de cartão de crédito. Dizia que era muito mau e que cobravam taxas absurdas. Então Price, depois de ouvir isto, ele decidiu abrir uma empresa que fornecesse esse serviço de qualidade e que cobrasse taxas mais baixas. Assim sendo, ele e o irmão foram ao banco, pediram um empréstimo e iniciaram a Gravity Payments. Chegamos então a 2015. A empresa na altura tinha um total de 120 funcionários. E Dan Price estava muito bem. De um músico que tocava num bar, passou a ser um empresário milionário, estando mesmo a conseguir fazer 1 milhão de euros por ano, só pelo ordenado. Mas então o que é que aconteceu de tão importante nesse ano? Nesse ano, Dan Price diz que conversou com uma amiga que trabalhava na mesma área que ele, com as mesmas funções, mas que, ao contrário dele, não estava a fazer 1 milhão de dólares por ano. Ou muito pelo contrário, estava a fazer 40 mil dólares por ano. E que estava a perder o sono, porque o dono da casa onde ela vivia aumentou-lhe a renda a 200 dólares. Ela não sabia o que fazer. Esta nova despesa que apareceu ia ser mesmo um contratempo. E Dan Price, ao ver que a amiga que trabalhava na mesma área, mesmas funções, estava com um problema por 200 dólares, quando ele estava a fazer quase 1 milhão todos os anos, pôs em perspectiva. Price começou então a estudar as questões ligadas à produtividade e à remuneração. Depois de muito estudo, pesquisa e de muitos artigos lidos, chegou à conclusão, devido a um desses tais artigos que leu, que o ordenado mínimo deveria ser de 70 mil dólares. Para Seattle, a cidade onde ele trabalha e vive, 70 mil dólares seria um ordenado bom, um ordenado que retirasse preocupações ou que por sua vez, iria aumentar a produtividade dos trabalhadores. Assim, com uma vida mais estável, os funcionários não só estariam mais felizes, mais calmos, como iriam trabalhar mais, vestir mais a camisola da empresa. E assim foi. Não importava a posição que os funcionários tivessem na empresa. O salário base era 70 mil dólares. Mas surgiu então uma questão. Como é que a empresa iria sustentar esta subida radical de ordenados? A verdade é que Dan Price, ao ver então que era necessário aumentar os salários e por isso aumentar as despesas da empresa, decidiu cortar do seu próprio salário. Ele estava a ganhar 1 milhão de dólares por ano e baixou o seu salário para o salário mínimo da empresa. De 1 milhão de dólares passou a 70 mil. Essa descida de ordenado tinha como objetivo
permitir que então os outros funcionários que ganhavam menos de 70 mil dólares por ano pudessem subir aos 70 mil dólares e manter as proporcionalidades ordenadas dentro da própria empresa. Mas isto não era uma coisa para se fazer de um dia para o outro. Dan Price anunciou isto e disse que ia haver 3 anos para fazer todo este projeto e que só voltaria a subir o seu ordenado no momento em que a empresa tivesse o mesmo lucro que tinha antes desta política de ordenados. Para termos uma noção da dimensão desta política, 70 funcionários dos 120 iam ter o seu salário aumentado e 30 iam ter o seu salário duplicado. Effective immediately, we're going to put a scaled policy into place, and we're going to have a minimum $70,000 pay rate for everyone that works. Quando se tornou público que a Gravity Payments ia fazer uma coisa deste género, ia pôr esta política de remuneração, houve muita gente que achou que sim, muito bem, mas houve também muita gente a ficar chocada e a dizer que não. Muitos comentadores disseram mesmo que seria o fim da Gravity Payments por estar a pôr um salário mínimo tão alto. Mas digam-me o que acham. Deixem aí nos comentários o que é que vocês pensam, a vossa opinião, que eu vou ler. Aproveitem, deixem o like e inscrevam-se também no canal. Mas vamos então continuar com a história. Mas depois de tanta gente dizer que a Gravity Payments estava condenada ao fracasso, todos eles viram a sua opinião desmentida. A verdade é que a Gravity Payments aumentou o faturamento de uma forma extraordinária. Este plano de aumento salarial era então para ser realizado em 3 anos. Mas a produtividade aumentou tanto, o faturamento da empresa conseguiu aumentar tanto, que não foram necessários 3 anos. Em 2 anos já estava completo. E devido ao aumento do faturamento, houve também um aumento da carga de trabalho. Assim, os funcionários da Gravity Payments foram de 120 para 200 funcionários. O faturamento conseguiu triplicar. O que aconteceu foi que os funcionários começaram a trabalhar muito mais motivados. Diversos deles decidiram comprar casa e decidiram formar família e ter filhos. Só para termos aqui uma noção. Só para termos aqui uma noção. Antes deste salário mínimo, havia cerca de 2 bebés por ano na empresa. Em 5 anos, este número subiu para 50. Isto aconteceu pois os pais estavam com um salário mais satisfatório. Temos aqui o exemplo do que é uma empresa a preocupar-se consigo e com os seus funcionários, com o objetivo de melhorar a vida dos funcionários e de melhorar também os resultados da empresa. Dan Price tomou esta decisão. E é muito engraçado que, anos depois, devido a algo que ninguém esperava, como uma pandemia, a empresa entrou em um mau bocado, tal como todas as do seu ramo. Depois de Dan Price, no início da crise, ver metade do seu faturamento perdido, pois muitos dos clientes da empresa eram outras pequenas empresas que com os confinamentos foram à falência. Em abril de 2020, Price organizou uma videoconferência com os seus trabalhadores e explicou que a empresa estava a ter um prejuízo de $1 milhão por todos os meses e que se continuasse assim, teriam de fechar. Mas em nenhum momento Price ponderou em despedir qualquer dos seus funcionários. Nem sequer pensou em aumentar as taxas aos seus clientes, que eram as medidas que as outras empresas, as suas concorrentes, estavam a tomar. Mas como Price tinha um amor à sua empresa e aos seus funcionários, não os queria prejudicar. Mas da mesma forma também não queria prejudicar os seus clientes, já que a ideia toda de criar a Gravity Payments era fazer um serviço melhor, com melhor qualidade e com taxas mais baixas. Assim está aqui um impasse, uma situação em que Price não via solução. Mas foi nessa mesma reunião, na reunião em que disse aos seus funcionários que a empresa ia à falência se não acontecesse nada, foi na mesma reunião em que um dos funcionários pediu para falar e deu a sugestão. Cada funcionário ia anotar de forma sigilosa quanto do seu ordenado podia dispensar, de modo então a Gravity Payments ter menos custos e poder passar este mau bocado. Price diz que ficou um bocadinho na dúvida de se iria resultar, pois pensava que
o valor que os funcionários podiam deixar de receber do seu ordenado ia ser muito baixo e quase não ia afetar as despesas da empresa. Price pensava que no máximo haveriam funcionários a deixar de receber 5-6% do seu ordenado. Mas a realidade não foi essa. Os funcionários vestiram a camisola da empresa. Sim, não houve nenhum funcionário que não perdesse metade do seu salário. E tudo isto pelos próprios funcionários a dizerem que não necessitavam, pelo menos pelos próximos meses, 2 meses. Aliás, houve mesmo alguns funcionários que não se importaram de trabalhar de graça durante 2-3 meses. A maior parte dos funcionários deu acima de 50%. E isso foi a salvação da empresa. Assim, com muito menos custos, a Gravity Payments foi capaz de ultrapassar esta grande crise que estava. A verdade é que agora estão a pensar: mas isso nunca vai acontecer outra vez. É um em 1 milhão. Sinceramente, eu acho que tem-se aqui uma grande questão, que é, em 2015 a empresa mostrou uma grande preocupação pelos funcionários. O Dan Price decidiu cortar o seu próprio salário, que isto aqui era de $1 milhão por ano, para passar a ter $70 mil por ano, de modo a que a empresa pudesse pagar $70 mil de salário mínimo. Foi um gesto que a empresa fez, mostrou aos funcionários o quanto eles são valorizados. E o que aconteceu foi que, alguns anos depois, quando a empresa precisou, esses mesmos funcionários estavam lá para a empresa. Ajudaram-na quando foi preciso. E assim, Gravity Payments pôde manter as portas abertas. Muito provavelmente, se a empresa não tivesse estado lá para os funcionários em 2015, muito provavelmente, se calhar em 2020, 2021, os funcionários não estavam lá para a empresa. Digam-me o que é que acharam desta história, desta lição que o Dan Price deixou para o mundo. Deixem aí nos comentários. Acham possível uma coisa deste género acontecer em Portugal? Já sabem, deixem o like e inscrevam-se. Estão a sair vídeos muito interessantes aqui, por isso subscrevam o canal. Um grande abraço, até à próxima.